O convite do chá revelação do bebê de Nicole e Nathan chegou pelo correio. Nicole era a amante com quem meu ex-marido Nathan me traiu. E por incrível que pareça, eu fui. Estava bebendo uma limonada e olhando os doces sobre a mesa, quando Nicole veio na minha direção com aquele andar de quem está no controle de tudo. Não sei qual é o seu plano, ela disse baixinho, perto o suficiente para só eu ouvir. Mas só quero deixar claro que você não vai estragar o meu relacionamento com o Nathan. Ela ficou me encarando, esperando alguma reação que não veio. Depois virou e foi embora sem dizer mais nada, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Foi quando ele apareceu ao meu lado, e minha história mudou completamente. Mas antes de eu continuar, deixa eu voltar e contar como tudo começou. Meu nome é Claire. Eu tinha 36 anos, era contadora e morava numa casa que eu amava desde a primeira vez que entrei. Por 5 anos fui casada com Nathan, filho de boa família, dono da própria empresa, o tipo de homem que parece exatamente o que você estava procurando até deixar de parecer. A gente se conheceu por causa da irmã dele, a Rebecca. Todo mundo chamava ela de Becca, e ela era minha amiga de faculdade. Uma daquelas amizades que sobrevivem à formatura, às mudanças de emprego, há vários anos sem se ver. Num domingo ela me arrastou para um churrasco na casa da família dela, e foi lá que o Nathan apareceu com aquele sorriso que você não esquece. A gente conversou a tarde inteira. Uma semana depois ele me ligou. 6 meses depois a gente estava namorando. 2 anos depois, casados. Por fora, era exatamente o casamento que eu teria descrito como estável. Sem grandes crises, sem brigas que deixassem cicatriz. Jantávamos fora nos fins de semana, viajávamos 2 vezes por ano, assistíamos séries no sofá com aquela rotina confortável que a gente confunde com felicidade quando está dentro dela. Mas nos últimos meses Nathan estava diferente. Trabalhava mais, chegava mais tarde, estava sem paciência para qualquer coisa. Quando chegava em casa, tomava banho, jantava e ia direto dormir. Sem conversa, sem presença. Eu atribuía ao trabalho. Ele sempre teve uma rotina intensa. A gente cria essas justificativas para não ter que encarar o que não quer ver. Naquela terça-feira, eu voltei para casa mais cedo do que o normal. Precisava encontrar a minha apólice de seguro. Nathan guardava os documentos importantes num arquivo no escritório de casa. Eu não mexia nas gavetas dele por hábito. Não era uma regra, era só costume. Mas naquela tarde eu precisava. Primeira gaveta. Recibos velhos, contas pagas, nada relevante. Segunda gaveta. Documentos do carro, manual de um carro que ele já tinha vendido há 2 anos. Terceira gaveta. Uma pasta azul que parecia exatamente o tipo de lugar onde ele guardaria o seguro. Abri a pasta. A apólice não estava lá. O que encontrei foram extratos de uma conta bancária que eu nunca tinha visto na vida. Comecei a ler devagar, item por item, como se a lentidão pudesse mudar o que os números diziam. Restaurantes em dias de semana, joalherias com valores altíssimos. Ele não me dava uma joia fazia mais de 1 ano. Boutique de roupas femininas. Lojas que eu nem conhecia. E então o que me acertou direto no estômago. Débito automático mensal. Aluguel. Olhei mais fundo na pasta. Embaixo dos extratos havia um contrato de aluguel de um apartamento no outro lado da cidade em nome de Nicole Guzman. Contrato assinado há 5 meses. Fiquei sentada naquela cadeira por um tempo que não sei dizer quanto durou. A luz da tarde entrava pela janela. A pasta azul estava no meu colo, e eu estava completamente imóvel. Uma estranha calma desceu por mim. O tipo de calma que só aparece quando a surpresa, no fundo, não é tão grande assim. Como se uma parte de mim já soubesse e estivesse esperado pacientemente que o resto de mim alcançasse. Dobrei os extratos, coloquei de volta na pasta e fechei a gaveta. Decidi pedir a segunda via da apólice no meu banco, e fui fazer o jantar. Quando Nathan chegou naquela noite, eu estava sentada na poltrona da sala com uma taça de vinho tinto. As luzes estavam baixas. O jantar estava pronto na cozinha. Ele entrou sorrindo. Largou as chaves na bancada. Se aproximou para me beijar no rosto como fazia todo dia. Eu virei o rosto com calma. Ele parou. "Preciso conversar com você", eu disse. A voz saiu limpa, sem tremor. Nathan sentou no sofá em frente a mim. Aquele silêncio tinha um peso diferente de todos os outros silêncios dos últimos 5 anos. "Encontrei os extratos da sua conta secreta", eu disse. Simples assim, sem lista de acusações, sem choro. Vi o exato momento em que ele percebeu que era inútil negar. "Claire, eu..." "Não, Nathan. Eu não quero explicações." Eu o interrompi com a mesma calma. "Não vou brigar. Não vou fazer escândalo. Se é liberdade que você quer, a partir de agora você é um homem livre." Ele ficou parado me olhando.
Acho que esperava gritos, pratos quebrados, aquela versão de descoberta de traição que a gente vê em filme. Não esperava aquilo. Uma mulher sentada na poltrona, voz baixa, taça de vinho na mão, pedindo para ele ir embora com a mesma calma de quem está encerrando uma reunião. Ele tentou falar. Começou uma frase, não terminou. Começou outra. A voz travava, as palavras saíam erradas, e eu percebi que ele estava com medo. Não de mim, mas do silêncio que eu estava oferecendo no lugar da briga que ele sabia que merecia. Não estrague esse momento com mentiras, Nathan, eu disse. Apenas vá. Nathan fez as malas naquela noite com as mãos tremendo. Eu fiquei no quarto ouvindo o som das gavetas abrindo e fechando, o zíper da mala, os passos no corredor. Havia tristeza. Claro que havia. 5 anos não somem porque você quer que sumam. Mas havia também um alívio que eu ainda não sabia nomear. Quando a porta da frente fechou, a casa ficou quieta de um jeito diferente. Não era o silêncio pesado dos últimos meses. Era um silêncio limpo. Como o ar depois de uma tempestade. Fui até a janela e vi as luzes do carro dele desaparecendo no fim da rua. Tá bom, eu disse pra ninguém. E fui dormir. Nos dias que se seguiram à saída de Nathan, eu fiz o que sempre faço quando preciso não desabar. Organizei. Liguei para uma advogada. Uma mulher calma, de voz firme, que era exatamente o que eu precisava. Expliquei a situação sem dramalhão. Ela ouviu, tomou notas, me disse o que eu precisava saber. A mãe de Nathan me ligou alguns dias depois. Voz abalada, claramente perturbada. Ela sempre me amou como uma segunda filha, tanto que aquela ligação foi difícil para as duas. Estamos envergonhados, Claire. O que meu filho fez é inadmissível. Vamos deserdá-lo, cortar relações. Ele não merece essa herança depois do que fez com você. Eu ouvi com calma. E então disse: Por favor, Margaret, não façam isso. Silêncio do outro lado. Nathan errou comigo. Isso é entre nós dois, mas ele é filho de vocês. Eu continuei. Não deixem que os erros dele destruam sua família. O ódio não vai consertar nada. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou, a voz tinha um tremor diferente. Não de raiva, mas de algo mais difícil de nomear. Você é extraordinária, Claire. Não sei como meu filho te trocou por essa piriguete, ela disse. Não sei mesmo. Conversamos por mais algum tempo. Eu desejei boa noite e desliguei. Fiquei um tempo com o celular na mão depois que a ligação encerrou. Ia sentir falta dela. De todas as perdas que o fim desse casamento trouxe, a sogra era uma das que mais doíam. A gente tinha construído uma relação de verdade. Não aquela coisa forçada de sogra e nora que toleram uma a outra. Ela gostava de mim. E eu gostava muito dela. A reunião de divórcio chegou algumas semanas depois. Sala formal, advogados de terno, mesa de madeira longa e imponente. O advogado de Nathan tinha uma lista. Empresas, investimentos, imóveis, participações. Começou a enumerá-los com a confiança de quem sabia que aquilo era considerável. A minha advogada o interrompeu com um gesto educado. Minha cliente não está pleiteando participação na empresa nem nos investimentos. O advogado de Nathan piscou. Olhou para mim. Olhou para ela. Quero apenas a casa, eu disse com voz clara. E uma pensão justa. O suficiente para viver com conforto. Nada mais. Nathan me olhava com aquela expressão de quem está procurando a pegadinha. Vasculhando cada palavra, tentando encontrar o ponto onde eu ia virar a mesa. Que eu realmente estava abrindo mão de tudo sem querer nada em troca. O que você está tramando, Claire? Ele disse baixinho, se inclinando levemente na direção da mesa. O advogado dele levantou a mão discretamente e se inclinou para cochichar algo no ouvido de Nathan. Nathan fechou a boca, respirou fundo, e ficou me olhando em silêncio pelo resto da reunião, tentando me decifrar. Tem certeza? O advogado dele perguntou com cautela. É um patrimônio considerável. Não há dinheiro no mundo que pague a minha paz, eu respondi, sem hesitar. A reunião terminou mais rápido do que qualquer um esperava. No corredor, vi o Nathan parado perto da saída me olhando com aquela expressão de quem não consegue encaixar as peças. Ele estava tentando encontrar a emboscada, tentando descobrir onde estava a armadilha. Mas não havia nenhuma. Eu simplesmente não tinha energia para desperdiçar com ódio. A irmã do Nathan, a Becca, continuou na minha vida como se nada tivesse mudado. Ligava toda semana, aparecia nos fins de semana, me arrastava para almoços que eu não pedia, mas sempre ficava feliz por ter ido. Ela odiava a Nicole com uma determinação impressionante, e me contava tudo,
mesmo sem eu pedir. Nathan tinha levado Nicole para conhecer a família. Um jantar. Todo mundo presente. Não foi bem. A mãe ficou fria o tempo todo, respondendo com monossílabos. Os tios mal olharam para ela. Até o pai, que normalmente ficava em cima do muro com tudo, foi seco. Becca disse que dava para ver que Nicole estava ali de olho no que Nathan tinha. O jeito que ela olhava para casa, as perguntas que fazia sobre os negócios, o sorriso que aparecia na hora certa e sumia quando não precisava mais. Qualquer um na sala conseguia enxergar isso. Qualquer um, menos o Nathan. Eu escutava com tranquilidade. Não era mais problema meu. Fui construindo uma rotina nova. Acordava cedo para ver o nascer do sol, coisa que nunca fazia quando tinha um casamento para administrar. Caminhava no parque perto de casa. Lia livros que estavam na fila há anos. Ligava para amigos que o movimento da vida tinha afastado. Cada dia parecia ter um peso diferente, mais leve e mais cheio ao mesmo tempo. Então a Becca me ligou com uma novidade. A Nicole está grávida. Fiquei em silêncio por um momento. Becca continuou dizendo que achava que Nicole tinha engravidado de propósito. Que numa das vezes que Nicole estava na casa dos pais dela, os sogros comentaram de passagem que sempre quiseram ter um netinho, que era o único sonho que ainda faltava realizar. Sorriram, mudaram de assunto. Vida que segue. Um mês depois, Nicole apareceu grávida. Becca disse que nem o Nathan acreditou de primeira, porque ele se cuidava, e os dois nunca tinham conversado sobre ter filho. Mas engoliu, aceitou, e seguiu em frente como se fosse o plano desde sempre. Pode ter sido coincidência. Pode ser. Mas a Becca não acreditava nisso. E honestamente, eu também não. Alguns dias depois, fui até uma loja de bebê e escolhi um enxoval. Coisa delicada, amarelo claro, bem feita, com um cartão simples. Mandei pelo correio sem expectativa de resposta. Não era estratégia, não era tentativa de parecer magnânima. Era só que havia uma vida chegando que não tinha feito nada de errado, e eu queria reconhecer isso. A Nicole respondeu com uma mensagem curta de agradecimento. E então, 2 meses depois, me mandou um convite, um chá revelação. Fiquei olhando para o convite por alguns minutos. Fui honesta comigo mesma. Não sabia bem por que ela tinha me convidado, e não sabia bem por que eu estava considerando ir. Era a situação mais estranha que eu poderia imaginar. A ex-mulher no chá revelação do bebê da atual. Mas aceitei. O que eu não tinha como saber é que aquela decisão ia mudar tudo. O quintal da casa dos pais de Nathan estava decorado em tons de verde e lilás. Elegante, com aquele cuidado de quem planejou cada detalhe. Em 2 mesas simétricas havia cartinhas com os nomes Emma ou Jared, para os convidados votarem no que achavam que era. Cumprimentei todo mundo que conhecia. Os meus ex-sogros me receberam com um abraço longo, e aquele olhar de quem ainda carregava culpa por tudo. A Becca apareceu do meu lado em 2 segundos, me deu um beijo no rosto e cochichou que não imaginava que Nicole me chamaria para a festa. Eu respondi, nem eu, e rimos. Cumprimentei o Nathan. Foi rápido, educado, sem peso. E cumprimentei a Nicole, que estava com a barriga ainda quase imperceptível, vestido de renda lilás, sorrindo para todo lado. Elogiei a decoração, era bonita de verdade. Ela foi simpática, agradecendo a minha presença. Depois peguei uma taça de limonada e me afastei, indo até a mesa de doces. Estava ali tranquila, escolhendo qual doce eu experimentaria. Quando ouvi os passos se aproximando. E foi aí que Nicole apareceu sozinha. Ela veio na minha direção com aquele andar de quem está no controle de tudo. Não sei qual é o seu plano, ela disse baixinho, perto o suficiente para só eu ouvir. Mas só quero deixar uma coisa bem clara. Você não vai estragar o meu relacionamento com o Nathan. Ela ficou me encarando com um sorriso atencioso, esperando alguma reação que não veio. Depois se virou e foi embora sem dizer mais nada. Eu tomei um gole da limonada, voltei a olhar para os doces na mesa, e foi quando ele apareceu ao meu lado. O de pistache vale muito a pena, disse ele. Confirmo com autoridade. Era um homem alto, cabelo escuro, olhos claros e gentis. Sorriso fácil, jeito tranquilo. Se apresentou como James, primo de Nicole. Sou Claire, ex-esposa de Nathan, eu disse, estendendo a mão. Ele pausou um segundo. Me olhou com uma expressão que não era pena nem julgamento. Era curiosidade genuína. Levantou uma sobrancelha e disse, e você veio? Pois é, fui convidada. Ele deu uma risada baixa, balançou a cabeça como quem acaba de ver algo que não esperava, e disse que achava isso a coisa mais interessante que tinha acontecido no dia. Provavelmente na semana. Depois inclinou levemente a cabeça e falou com um sorriso no canto da boca.
Então imagino que você esteja desacompanhada? Eu ri, de verdade. Do tipo de riso que sai sem você pedir. O que você acha? Só estou confirmando o óbvio antes de continuar a conversa. A partir daí, a conversa não parou. Ficamos ali por 1 hora. Falamos sobre arquitetura, sobre livros que estávamos lendo, sobre cidades que queríamos conhecer. Ele tinha uma maneira de conversar que me fazia querer continuar, curioso sem ser invasivo, engraçado sem forçar. Quando me dei conta, a maioria das pessoas já tinha ido embora e a gente ainda estava ali, de pé perto da mesa de doces, com a conversa indo em direção a assuntos que não combinavam com festa de bebê. Posso te convidar para um café amanhã? Ele me perguntou sem cerimônia. Pode, eu respondi. E não me arrependi. No dia seguinte, o café durou 2 horas e meia. Em algum momento entre o segundo café e a sobremesa que eu não pedi, mas ele insistiu que experimentasse, percebi que estava rindo. De verdade. Do tipo de riso que você não lembrava mais como fazia, porque algo é genuinamente engraçado. Havia quanto tempo eu não tinha feito isso? Saímos com plano de se ver de novo. Na semana seguinte, fomos jantar em um restaurante italiano pequeno, com velas nas mesas e a conversa fluindo naturalmente. No piquenique no parque alguns dias depois, James pegou a minha mão enquanto a gente assistia ao entardecer e disse que estava sentindo algo que não queria ignorar. E eu soube, naquele momento, que precisava ser honesta antes de deixar ir mais longe. James, tem uma coisa que eu preciso te contar, eu disse. Ele virou o rosto para me olhar. Não apressado, não preocupado, apenas presente. Respirei fundo. James, eu tenho câncer, eu disse. Estágio 4. Me deram 1 ano, talvez menos. Ele não desviou o olhar. Não piscou rápido demais. Não forçou um sorriso de conforto. Não disse nenhuma daquelas frases que as pessoas dizem quando não sabem o que fazer com uma notícia dessas. Ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para a minha cabeça. Discreto, mas eu percebi. É uma peruca, eu disse, quase sem querer. O cabelo começou a cair. E você não contou para ninguém? Não, só o médico sabe. E agora, você. Por quê? Ele perguntou, sem julgamento nenhum na voz. Pensei por um segundo antes de responder. Porque não quero que as pessoas me olhem diferente. Não quero aquele olhar de pena toda vez que eu entro numa sala. Não quero que me tratem como se eu já estivesse indo embora. Enquanto ninguém sabe, eu ainda sou só a Claire. James ficou em silêncio, olhando para mim. E você continua sendo, ele disse. Fiquei olhando pro gramado por um segundo e me lembrei daquela terça-feira, alguns meses atrás. Tinha saído do consultório do Dr. Reynolds no começo da tarde. Ele tinha me pedido para ir pessoalmente. E quando um médico pede isso, você já sabe o que vem. Sentei na cadeira, ouvi o diagnóstico, ouvi o prognóstico. Saí, fui até o carro, entrei, fechei a porta. Fiquei parada no estacionamento sem saber quanto tempo se passou. Depois pensei, preciso atualizar a apólice de seguro. Parecia o tipo de coisa urgente de resolver quando você acaba de descobrir que tem 1 ano de vida. Voltei para casa, fui até o escritório do Nathan, abri a gaveta da escrivaninha dele e encontrei o extrato. Fiquei sentada naquela cadeira com o diagnóstico de um lado e a traição do outro. Voltei pro presente. James ainda estava me olhando, em silêncio, esperando. Eu esperava pena, ou uma saída educada, alguma versão gentil de você merece alguém que possa te dar mais que eu. Mas ele virou para mim e disse, e se eu preferir alguns meses com você do que uma vida inteira sem te conhecer de verdade? Não, James. Eu coloquei a mão no braço dele. Né? Você não precisa fazer isso. Não estou fazendo nada. Estou te dizendo o que eu quero. Você é jovem, James. Tem a vida toda pela frente. Não é justo eu deixar você se envolver com alguém que... Claire. Ele disse meu nome com uma firmeza tranquila que me fez parar. Você não está me fazendo nenhum favor tentando me proteger de você. Não é isso, James. É que... É exatamente isso. Ele me olhou nos olhos. Você já decidiu o que é bom pra mim sem me perguntar. E eu estou te dizendo. Eu quero ficar com você. Fiquei em silêncio por um momento. Não é uma decisão fácil, eu disse baixinho. Não é. Ele não desviou o olhar. Mas é a minha. A vida já dói de qualquer jeito, Claire. Pelo menos assim teremos algo verdadeiro. Ficamos em silêncio por um tempo. O parque continuava ao redor da gente. Crianças correndo, cachorros latindo.
O mundo seguindo normalmente como se nada de importante estivesse acontecendo naquele cantinho da grama. Eu olhei para ele. Ele me olhou de volta. Tudo bem, eu disse por fim. James deu aquele sorriso do canto da boca que eu já estava aprendendo a reconhecer. Não disse mais nada. Não precisava. Só pedi uma coisa: que guardasse o segredo. Não queria pena de ninguém. Não queria ser tratada como a coitada que está morrendo. Queria continuar sendo só a Claire pelo maior tempo possível. Ele prometeu. E cumpriu. Alguns dias depois, enquanto a gente tomava café na varanda da minha casa, James largou a xícara na mesa e me olhou. Então. Ele cruzou os braços com aquele jeito descontraído dele. Se você pudesse ir a qualquer lugar agora, onde seria? Eu pensei por um segundo. Paris, eu disse. Aí sempre quis ir em Paris. Ótimo começo. E depois de Paris? Itália. Eu sorri. Toscana, especificamente. Vinhos, sol, aquelas estradas com ciprestes dos dois lados. Continuando. Uma cabana nas montanhas em algum lugar. Sem internet. Sem nada. James pegou o celular. Vou pesquisar os voos. James, não. Eu ri. Eu estava só respondendo sua pergunta. E eu tô pesquisando. Ele me olhou por cima da tela com aquele sorriso. Você tem algum problema com isso? Não tinha. Nos meses seguintes construímos uma rotina que eu nunca imaginei que teria. James colocou o apartamento dele de Portland para sublocar e se mudou para a minha casa. A gente aprendeu os hábitos um do outro. Ele acordava antes de mim, fazia café forte, ficava na varanda com um caderno. Eu acordava com o cheiro do café e ficava na cama mais 10 minutos ouvindo os pássaros lá fora. Viajamos. Paris primeiro. 5 dias que eu vou carregar para onde eu for. Depois Itália, depois as vinícolas da Califórnia, depois uma cabana nas montanhas onde ficamos 3 dias sem internet e sem nenhuma vontade de voltar. Fotografamos tudo. Não para redes sociais, não para mostrar para ninguém. Para nós. Para os dias que a gente sabia que iam chegar. As sessões de quimioterapia eram de quinta-feira. E toda quinta-feira eu saía do hospital e ficava de cama até domingo. Não era só o enjoo. Era o enjoo. A tontura. O cansaço que pesava diferente de qualquer cansaço que eu já tinha sentido. Como se o corpo inteiro tivesse sido esvaziado por dentro. Não conseguia comer. Às vezes não conseguia nem me levantar para ir ao banheiro sem segurar na parede. Numa tarde de domingo, James estava sentado do meu lado na cama enquanto eu olhava para o jardim pela janela. As plantas estavam precisando de poda. Eu estava olhando para elas sem conseguir me mover. Eu odeio isso, eu disse em voz alta, sem querer. James não respondeu. Só pegou a minha mão. Naquela semana marquei uma consulta com o Dr. Reynolds. Sentei na cadeira e disse que ia parar as sessões de químio. Ele explicou os riscos com honestidade, sem me pressionar para um lado nem para o outro. Eu ouvi tudo, agradeci, e disse que queria qualidade de vida. Não meses a mais de enjoo e exaustão. Os dias sem quimioterapia foram os mais plenos que eu tive em muito tempo. Conseguia saborear a comida. Conseguia caminhar no parque sem parar para descansar. Conseguia colocar as mãos na terra e cuidar das plantas sem me sentir feita de papel. Plantei flores que eu sabia que não ia ver florescer. E plantei assim mesmo. Foi nessa época que a Becca me mandou mensagem. A Emma nasceu. Olha que fofinha. Abri as fotos. Uma bebê pequenininha, olhos fechados, bochecha redonda, aquele ar de quem acabou de chegar num mundo que ainda não conhece. Fiquei olhando por um tempo. Era linda de verdade. Mandei uma mensagem de volta pra Becca dizendo isso. Ela respondeu com um emoji de coração e disse que a nenê tinha os olhos do Nathan. Depois emendou. E felizmente não puxou o nariz dele. Eu ri. O corpo começou a avisar com gentileza antes de cobrar de verdade. A fadiga que antes aparecia à noite passou a aparecer à tarde, depois de manhã. O peso foi caindo de um jeito que as roupas perceberam antes de mim. A pele foi ficando mais pálida, mais fina, como se o corpo fosse lentamente se tornando transparente. Eu sabia o que era. Numa manhã de março, tentei me levantar da cama e as pernas não me sustentaram. Fui para o chão do quarto com um barulho que não conseguia evitar. James estava na cozinha. Chegou correndo. Me encontrou sentada no tapete, com a mão apoiada na cama, tentando parecer menos assustada do que estava. Vou te levar ao hospital. Não! Minha voz saiu firme, apesar de tudo. Quero ficar em casa. Ele não discutiu. Ligou para o Dr. Reynolds na mesma hora. O médico veio naquela tarde. Sentamos na sala. Eu no sofá, James ao meu lado, o doutor na poltrona em frente.
Ele foi direto, como eu sempre pedi que fosse. Era a fase final. Organizaríamos cuidados paliativos em casa. Depois que ele foi embora, James e eu ficamos sentados em silêncio por um tempo. Ele estava segurando minha mão e olhando para a janela. Eu estava olhando para ele. James, ele virou. Obrigada. Pelo último ano. Por tudo. Ele não respondeu. Só fechou a mão sobre a minha com mais força. Decidi que era hora de contar para quem importava. Pedi a James que avisasse meus pais, o Nathan e alguns amigos próximos. Não queria fazer uma ligação em cadeia. Só queria que as pessoas soubessem, para que pudessem vir se quisessem. Meus pais voaram 7 horas para chegar até mim. Quando a porta se abriu, minha mãe entrou e me abraçou antes mesmo de dizer oi. Ficou assim por um tempo longo, sem falar nada. Meu pai ficou parado na sala, olhando para mim com aquele olhar de pai que tenta não demonstrar o que está sentindo e não consegue esconder nada. Depois que minha mãe me soltou, meu pai finalmente falou. Por que você não nos contou, Claire? Eu não tinha uma resposta simples. Não queria que vocês sofressem por meses sabendo que eu estava doente e que não havia nada que pudessem fazer. Eu disse. Vocês iam se corroer. Iam passar cada dia pensando nisso, perdendo o sono, tentando resolver o que não tem como resolver. E eu não queria isso para vocês. Minha mãe começou a chorar em silêncio. Meu pai fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e veio me abraçar também. A casa foi ficando cheia de um amor diferente. Consciente, presente, sem rodeios. Nathan e Becca chegaram um pouco depois. A Becca me contou depois que ele ficou sentado no carro por quase meia hora antes de conseguir entrar. Quando subiu as escadas e apareceu na porta do quarto, parou. Eu estava sentada na cama, com um livro no colo que nem estava lendo de verdade. Tentei sorrir. Ele ficou olhando para mim como quem leva um segundo para reconhecer alguém que conhecia de cor. Claire, por que você não me contou? A voz saiu partida. Porque você já tinha feito suas escolhas, eu disse. Não queria que você ficasse por culpa. Não queria que a sua pena ocupasse o espaço que o amor ocupava. Nathan sentou na cadeira perto da cama e chorou. Não do jeito delicado que as pessoas choram quando sabem que estão sendo observadas. Do jeito fundo, involuntário, de quem não consegue mais segurar. Disse para mim que se arrependia de tudo. Não só da traição, de não ter enxergado, de não ter estado presente, de não ter sido o homem que eu merecia. Disse isso olhando para o chão, com a voz despedaçada. Eu sei, eu disse. Claire, por favor, me perdoa. E eu te perdoo. De verdade, Nathan. Esperei ele me olhar. O que eu quero é que você seja um homem melhor. Para a Nicole e para a Emma. Ele ficou me olhando por um segundo. Depois, com voz hesitante, perguntou. Você quer ver uma foto dela? Quero. Nathan pegou o celular com as mãos que ainda tremiam um pouco. Abriu a galeria e me estendeu a tela. Emma estava dormindo na foto. Bochechas redondas, mãozinhas fechadas, aquele ar de paz absoluta que só bebês têm. Ela é linda, Nathan, eu disse. E era verdade. Olha para ela. Ele olhou para a tela e eu vi o momento em que ele desarmou de um jeito diferente. Não era mais a culpa. Não era mais o arrependimento. Era outra coisa. Ela é o bem mais precioso que você tem agora, eu disse. Não estrague isso. Nathan fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam marejados de novo. Não vou, ele disse baixinho. Ele ficou por horas. A gente conversou sobre memórias boas. As férias no primeiro ano de casamento. A noite em que ficamos presos numa tempestade numa cidade que nem lembramos o nome. Aquele restaurante ridículo que a gente continuava voltando porque o garçom era engraçado. Coisas que a traição não podia apagar, porque tinham sido reais. Quando foi embora, Nathan se inclinou e beijou minha testa com uma reverência que me tocou de um jeito que não esperava. Os dias seguintes foram cheios de gente que eu amava. A Becca aparecia toda tarde com um recipiente de comida que ela fazia fingindo que era fácil de preparar. Meus pais ficaram no quarto de hóspedes, ajudando na casa. Meus ex-sogros vieram. Margaret ficou sentada do meu lado por um tempo longo, segurando minha mão, sem precisar dizer nada. Era muito amor para uma pessoa só comportar. Numa tarde de luz dourada, o tipo de luz que só aparece quando o sol está quase indo embora, mas ainda não foi, eu olhei pela janela e vi o jardim. As flores estavam abertas. O ar entrava pelo vão da janela com aquele cheiro de terra úmida que eu amava. Soube que era a hora. James, eu chamei. Ele estava perto. Sempre estava. Fica aqui comigo.
Ele se sentou na beira da cama e pegou minha mão entre as duas dele. Olhei para aquele rosto que eu havia aprendido em detalhes nos últimos meses, que sabia de cor e que não tinha tido tempo suficiente, mas que tinha tido tempo real. Não tenham medo por mim, eu disse. Para ele, para os meus pais que estavam no corredor, para tudo que havia além daquela janela dourada. Estou em paz, estou grata por tudo, pelo amor que recebi e que pude dar. Fechei os olhos e parti, sem medo, sem mágoa, com o cheiro do jardim entrando pela janela, a mão do James aquecendo a minha, e a certeza de que tinha vivido, de verdade, os últimos meses da minha vida. Tem gente que passa anos inteiros sem sentir o que eu senti naquele último ano. Eu fui embora em paz. E isso, no fim, foi a maior vitória que eu poderia ter tido. Deixei a casa para o James. E a apólice de seguro para os meus pais. Uma pequena garantia que eu queria que eles tivessem. O James decidiu ficar na casa onde cada canto guardava uma lembrança. A xícara que eu usava pela manhã, o livro que eu não cheguei a terminar, as marcas de terra nos vasos do jardim. Ele cuidou das plantas com o mesmo cuidado que eu tinha. Todo dia. No primeiro aniversário da minha morte, a roseira que eu havia plantado, aquela que eu sabia que não ia ver florescer, deu suas primeiras flores. Rosas cor creme, pequenas, cheias. James foi até o jardim naquela manhã, se ajoelhou ao lado dela e ficou em silêncio por um tempo. Obrigado, Claire, ele disse baixinho. 2 anos depois ele conheceu Helena. Ela veio dar um orçamento para o jardim. Paisagista, calma, de riso fácil. Helena não tentou apagar nada. Pelo contrário, ajudou o James a criar novos espaços no jardim, onde novas memórias pudessem crescer do lado das antigas. Se casaram numa tarde de primavera. Cerimônia pequena, só com as pessoas que importavam, no jardim de casa. Em volta deles, as flores que eu plantei. O Nathan e o James se tornaram amigos improváveis, o tipo de amizade que nasce de uma dor compartilhada e de lições que nenhum dos dois pediu para aprender. A Nicole nunca superou os ciúmes de mim, mesmo depois que eu fui embora. Havia algo nela que não conseguia descansar. O casamento desmoronou. Ela entrou em colapso. Bebia, faltava ao trabalho, deixava a pequeníssima Emma sem os cuidados que ela merecia. O Nathan se separou dela e conseguiu a guarda completa. Vi o Nathan virar pai de um jeito que nunca achei que ele seria capaz. Paciente, presente, usando tudo o que aprendeu tarde demais comigo para não repetir com aquela criança. Conheceu a Sarah, professora da Emma, tranquila, que enxergava quem ele estava tentando se tornar e admirava isso. Emma cresceu num lar cheio de amor. Nathan e Emma visitavam James com regularidade, ouvia histórias sobre a tia Claire com aquela atenção de criança que ainda acha que as histórias podem ensinar alguma coisa. E podem. Pelo menos 2 vezes por mês, James, Helena, Nathan, Sarah e a Emma se reúnem para almoçar. É um dia barulhento, cheio de conversa por cima de conversa, com a Emma inventando perguntas que ninguém sabe responder. Numa tarde dessas, ela olhou para o James e perguntou: será que a tia Claire ficaria feliz vendo todo mundo junto assim? Sim, ela está muito feliz vendo a gente agora. Ele respondeu. Eu havia escolhido o amor sobre o ressentimento. Em cada momento em que poderia ter escolhido diferente, escolhi o amor. Não porque era fácil, não era, mas porque era o único legado que eu queria deixar. E esse legado ecoou por cada uma das vidas que toquei. Não poderia ter pedido mais. Se você chegou até o final dessa história, escreva Rosa nos comentários. Gosto muito de saber quantas pessoas ficam até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like e um hype aqui embaixo. Parece simples, mas faz uma diferença enorme para o canal crescer e chegar em mais pessoas. Se inscreve também e ativa o sininho. Toda semana tem história nova por aqui. Um beijo enorme, cuide-se e até a próxima história.